professor Edmundo Cordeiro é professor na Universidade dos Alpes de Unidade de Tecnologias, argumentista, escritor também, poeta também. Fez um doutoramento na École des Études en Sciences Sociales na Université Sorbonne, na Université de Paris. Não trabalhou com, por exemplo, Jorge Diogerman, já como Alain Badiou. E ficamos por aqui para não ler o currículo todo. Eu diria que é um currículo extenso. E, enfim, esta formalidade da apresentação também permite, de certo modo, a preparação da técnica, que creio que vai apresentar um filme ou dois certos de filmes. Vou apresentar uma montagem. Ok. Uma montagem na forma de comunicação ou de ensaio, a propósito desse tema que está, quer dizer, um pouco indiretamente em relação ao tema que está enunciado no programa, coisas de Bresson e Garrel, portanto, coisas que têm a ver com o Arjan do Bresson, com a Sauvage Inocência do Garrel, era um ponto de partida, portanto, é um tema que eu dei na semana passada ao Carlos, e, portanto, que me levou depois, não propriamente a falar sobre estes autores, mas a partir de uma ideia que se pode extrair deste filme, fazer uma coisa sobre um cineasta português, o Pedro Costa, que evidentemente tem a ver com isso. E a ideia que se pode extrair desses dois filmes é uma certa a ideia de uma não equivalência entre o dinheiro e o que quer que seja, e, portanto, no caso, entre o dinheiro e a arte. Portanto, quanto a, quer dizer, por exemplo, na questão do, quer dizer, tanto num como no outro, mas há uma espécie de tese que podemos dizer assim, que propriamente que o filme do Bresson tem, que é a ideia de que o dinheiro tem uma circulação que é desumana, porque não corresponde a nada, relaciona tudo, mas efetivamente não faz relação com nada, porque a relação não é uma relação efetiva, não é, portanto, nunca corresponde efetivamente a nada, circula e circula, gera uma série de automatismos que, quer dizer, sobre uma espécie de forma do diabo, uma coisa assim do género. E no caso do Sauvage Inocência do Garrel, o cineasta, para fazer o seu filme, tem que, portanto, relacionar-se com o produtor e é obrigado a vender droga para fazer o seu filme, etc. Uma série de... Mas faz o filme à mesma, e evidentemente o filme não é equivalente à droga que ele vendeu. E, portanto, nos filmes do Pedro Costa, eu fiz uma montagem com coisas de casa de lava, de ossos e no quarto da Wanda. E ao mesmo tempo isto parte de reflexões de um texto de um professor japonês que se chama Shigeko Azumi, e depois são outras coisas, quer dizer, a primeira delas tem mais diretamente a ver com o conteúdo dessa reflexão desse professor japonês. Depois faço uma extrapolação pegando noutra coisa, pegando da relação som-imagem. A primeira questão tem a ver com a força documental e a força ficcional da imagem e a sua relação, e isso é um dos aspectos que permitem que a arte do Pedro Costa possa fazer aquilo que faz, isto é, dar existência a algo que o dinheiro desvaloriza, ou apaga, ou, enfim, e portanto a ideia é que a arte pode dar uma resposta a essa circulação desumana do dinheiro. Essa é a ideia.
portanto, agora, a minha comunicação vai ser na forma de montagem fílmica, que é o que vamos passar a ver. Isto ampliar. A luz não é possível pegar a luz. O texto de Azumi revela uma profunda admiração pelo trabalho do realizador, Pedro Costa. Neste texto, o autor concentra-se nos travelings de Casa de Lava e de Poços, particularmente neste último, interrogando-se sobre a sua função e significado. Qual a função e significado destes travelings em particular? Escreve Azumi. Mais uma vez, ficamos profundamente emocionados com a incrível força que este jovem realizador, Pedro Costa tinha apenas 38 anos quando filmou Poços, conseguiu pôr no ecrã. Não é possível evitar uma reação de admiração face à ousadia cinematográfica que é introduzir, naquele plano longo e contínuo, uma leve e momentânea mudança. Passa de baloiçar o saco de plástico a abraçá-lo. Mudança tão reveladora e também perante a precisão visual que esta ousadia exige. O que aqui está em causa, para Azumi, é uma força própria ao cinema. Uma força cinematográfica que simultaneamente obriga e liberta o espectador. Obriga a quê e liberta de quê? Como diz o autor, na primeira descrição que faz do travelling de Poços, de facto, todos os planos de Pedro Costa têm uma força vertical que liberta o espectador da causalidade linear da história. O prazer de sermos expostos a essa libertação tem sido, já desde Murnau, um privilégio apenas permitido ao cinema. E mais à frente, qualquer um dos filmes de Pedro Costa que se apodera do nosso olhar e obriga-nos a viver pessoalmente o movimento do filme. Às vezes, as imagens ferem-nos o olhar com a sua dor pungente. Outras vezes, envolvem-nos os olhos com uma inefável ternura. O que é espantoso para o espectador do travelling de Poços é o modo como o movimento que inicialmente interpretamos como dor se transforma, como por milagre, em ternura, no instante em que o jovem abraça o saco de plástico. O que é que estas palavras de Azumi querem dizer? O espectador tem de deixar-se prender pelo movimento do filme para quê? Precisamente para poder sentir a variação introduzida e, eventualmente, formular depois hipóteses acerca dela. É isso que implica, nas palavras de Azumi, viver pessoalmente o movimento do filme. Minha luz, minha querer faça o povo, desculpa-se, está cansado. Minha querer quanto? Ali. Obrigado. Até logo. Obrigado. Então é três. Tudo que é copia, é fácil. Não. Obrigado. Quem não faz de cor. Obrigado. Quem não faz. Quem não faz.
conseguinte, realiza-se o contrário de uma absorção ou de uma anulação desse movimento do filme por intermédio da impessoalidade da causalidade narrativa. Se a causalidade narrativa se impusesse, o que é que aconteceria? Se a causalidade narrativa se impusesse, o que é que aconteceria? Poderíamos saber logo, ou poderíamos ver a partir dessa vontade de saber, mas não experimentaríamos o movimento do filme. Ora, é isto que constitui uma libertação para o espectador. Trata-se de uma libertação da causalidade linear da história. Portanto, são dadas ao espectador outras tarefas, ele pode fazer outras coisas, pode, por exemplo, ver. A força cinematográfica faz ver. Voltamos à questão de partida. Qual a função e o significado para Azumi dos travelings dos filmes de Pedro Costa? O autor convoca um travelling de casa de lava que antecipa o de Ossos e descreve as suas diferenças. Em particular, o primeiro é eterno desde o início, como ele diz. E menciona outros travelings, em particular a viagem de Inês Medeiros na carrinha com o paciente negro inconsciente em casa de lava. Temos aqui, neste último, a concentração da personagem na tarefa e, simultaneamente, a presença da paisagem árida. Aquilo que liga estes três travelings, aquilo que constitui a sua força é, por um lado, a tensão puríssima que cria, é essa a expressão de Azumi, tensão puríssima, e, por outro lado, a efetiva libertação do espectador da causalidade da narrativa. Criação de tensão puríssima e libertação da causalidade narrativa são funções destas imagens, são funções destes travelings. E qual é o seu significado? Diz Azumi: é raro no cinema que o estado puro da ficção e o estado puro do documentário sejam combinados de uma maneira tão simples. Porquê é que Azumi diz isto? Azumi está a referir-se àquilo que chama uma absolutização do momento presente. É isso que liberta o filme do fluxo narrativo e da psicologia. Esta absolutização, diz ele, fornece uma continuidade fílmica crua à ficção. É essa a condição. Só um plano que se possa apresentar enquanto isento da causalidade narrativa pode combinar, em estado puro, ficção e documentário. Documentário na ficção e ficção no documentário. O significado destas imagens consiste na combinação pura de ficção e documentário. Em Casa de Lava, Mariana, a personagem, concentra-se e entrega-se ao que faz, segurando a cabeça do paciente e o frasco de soro em cima da carrinha aos solavancos. Noutro momento, Mariana passeia por uma rua num ritmo harmonioso, percepcionando um espaço novo. O jovem pai, em Ossos, transporta um saco do qual se pressente o peso e recolhe-o depois no colo, sem se deter. Nos três planos mencionados, ficção e documentário não são jogados um contra o outro. Entram, sim, no território um do outro. A paisagem, as casas, o meio humano, o espaço, surgem sem pré-definições. E aqui estamos no documentário, exatamente por causa
da concentração crua de natureza ficcional, que é preenchida por gestos mínimos, precisos, às vezes difíceis, da parte dos atores e do realizador. E aqui estamos na ficção. Estas são, para Azumi, tentativas parciais que, mais tarde, vão constituir o âmago de filmes como No Quarto da Wanda. Aí é praticamente todo o filme que se concentra nessa passagem, nessa combinação pura. Podemos, portanto, dizer que este é um dos modos da prática da interseção cinematográfica, esta combinação pura de ficção e documentário. Em No Quarto da Wanda há uma maior concentração da imagem, o que obriga a uma maior concentração na imagem. Na entrevista a Cyril Neyrat, Pedro Costa diz o seguinte, a propósito da concentração proporcionada pelo plano fixo. Para que mover a câmara quando o plano que tens diante treme por todos os lados? As paredes começam a animar-se. Uma vertical começa a vibrar ou a cair porque Wanda disse algo terrível ou porque passa uma mosca, dá igual. É como se o movimento do ar fizesse tremer a câmara, como se houvesse vento. Ozu tinha a fragilidade do plano fixo, como muito poucos a têm. O plano fixo é a minha obsessão pelo presente, pela resistência do presente às demolições. Se veria melhor, que os planos fixos a dariam melhor. Em resumo, para mim não há planos fixos. E a concentração é concentração do olhar e do ouvido. A força cinematográfica situa-se também aí, nas relações entre ouvir e ver. Com o banho de Nhurro, desde logo, a demolição do bairro é introduzida na sua dimensão sonora, desencadeando uma explosão audiovisual. Som e imagem entrelaçados.
Até já, Sr. Embaixador. A câmara de Pedro Costa interessa-se pela luz que vem do exterior, forte, marcando uma porta e estampando-se na parede, por contraste com o negro do interior e com a figura de Nhugo no meio, entre a luz. O som da demolição é tão forte quanto a luz. Com o contraluz e a reflexão na pele molhada, é desenhada a silhueta e os músculos do corpo de Nhugo. Há alguém que surge do exterior para desfregar as costas, mas percebemos que o banho não é fácil. Num plano seguinte, mais aberto, vemos que Nhugo é obrigado a um exercício de equilibrismo, dado que está dentro de um pequeno alguidar. Verga-se, levanta-se, escorrega, cai. É o som do que cai lá fora que instabiliza o espaço, fazendo cair o corpo de Nhugo. É a ameaça. É a guerra. E é este mesmo som que se vai compor com as luzes, as sombras e a poeira nos planos finais da cena. A demolição é, na verdade, a situação do filme, a situação real. Consideremos o primeiro plano do exterior, aí no quarto da Wanda, a seguir a esta última cena. É um espaço de circulação entre as habitações, escuro, e uma parede demolida ao fundo. Imaginamos que Pedro Costa se interessou pela demolição ao fundo de uma rua. É já um elemento suficientemente forte. Essa paridade real, coabitação entre a habitação e a demolição, a passagem entre uma coisa e outra. Não há aqui nenhum vestígio de ficção, somente a continuidade sonora do barulho da demolição, o som demolidor que acompanha o banho de Nhugo e que agora se ouve no exterior. Temos, portanto, esta continuidade sonora enquanto um elemento que simultaneamente liga as partes do filme e o refere diretamente à realidade sonora exterior ao filme. Um documento. O primeiro som, o segundo som. Mas os efeitos da concentração amplificam-se. A tensão puríssima a que se refere Azumi torna-se, por via do som, numa tensão densa. Mesmo que a força desta imagem não se esvazie completamente, sem o som ela ficaria claramente amputada. Sensação sonora. O som remete para aquilo a que Francis Bacon chama o facto. Deparamos imediatamente com algo que não conhecemos. E há um aspecto ainda a ter em conta. Na ligação desta imagem com as imagens anteriores, a continuidade de som não é explícita. Ela não se destaca enquanto tal. A realidade sonora não é por isso desfeita pelo gesto imediato e abstrato de ligar um som à sua fonte emissora. Se fosse esse o caso, acabaria a tensão, explorar-se-ia a força cinematográfica que faz ver, e que faz ver, neste caso, por intermédio do som. Fazer ver e ver não é fácil. E a seguir passam as crianças. Onde é que elas passam? Em que território da imagem é que as vemos passar? É um acontecimento decisivo neste plano.
Pode ser que elas tenham passado por ali, como costumam fazer, documento. Pode ser que lhes tenham dito para passar por ali, como costumam fazer, documentário. De qualquer modo, seja como for, mesmo em ficção, são crianças que passam. Elas passam no seu espaço, entre a habitação e a demolição, naturalmente, inocentemente. Trata-se de uma cena que se compõe de elementos concentrados, mas dispares o suficiente para criar uma sensação complexa que envolve aquele espaço humano, a passagem, as paredes de cimento, as habitações, o fogareiro na rua, o que se passa nele e os efeitos disso, a demolição e as crianças. A força da segunda inocência. Já acabou. Neste texto, o autor concentra-se nos travelings de Casa de Lava e de Poços, particularmente neste último, interrogando-se sobre a sua função e significado. Bom, eu queria agradecer ao professor Raimundo Cordeiro este tão interessante trabalho que, de alguma forma, também me facilita a vida, porque eu senti-me na obrigação de fazer uma síntese, e assim a síntese está feita. Aí no escuro, de certa forma, todos nós a fizemos, eu pelo menos fila, a olhar a obra de um artista, que é, no fundo, onde nós nos permitimos, através da arte, refletir sobre a questão que abordámos hoje durante o dia de arte, política e economia, e acho que estes certos do Pedro Costa e os comentários que o professor Raimundo Cordeiro foi fazer sobre a sua obra nos permitiram refletir sobre isso e esse subjetivo, esse encontro subjetivo com a arte. Acho que todos nós fizemos essa síntese, portanto eu escusava-me então de fazer. Para mim foi, pelo menos, e acho que toda a gente. Portanto, eu pedi às pessoas que estiveram aqui que voltem a sentar-se para serem sujeitas ao crivo da assistência. Isto quer dizer que está aberto um breve